moçada do nosso canal Papeando Bíblias e Afins, tudo bem? Um abraço a você inscrito, você que não é inscrito, também o nosso abraço. Você caiu aqui de paraquedas, andando de link em link, e foi chegando, e aqui estamos nós para conversarmos e batermos papo acerca do Evangelho e acerca daquilo que redonda, que rodeia o cristianismo, tudo bem? Aqui nós fazemos reflexões, devoções, algumas análises históricas e teológicas, mas de maneira bem simples, de maneira bem superficial. Afinal de contas, o objetivo deste canal é, como já diz o seu título, ser apenas um canal de bate-papo, tá certo? Eu gostaria de meditar com vocês, nesses poucos minutos que eu estarei falando, acerca desses conceitos que se tem do Evangelho hoje. No último vídeo eu falei acerca das heresias, e pensando nessa questão da heresia ainda, como foi formulado esse Evangelho moderno, esse Evangelho que está se vivendo hoje. Há uma diferença entre os grupos religiosos e o cristianismo. Aliás, já está existindo diferenças até mesmo entre evangelhos e o cristianismo. A palavra evangelho quer dizer boas novas, uma notícia que traz alvoroço. E evangelho pode ser qualquer um. O cristianismo não. O cristianismo que está baseado no evangelho de Jesus Cristo é o cristianismo. É diferente de denominações e grupos religiosos que se baseiam em preceitos pelas suas próprias interpretações e que se distanciam da palavra de Deus, se distanciam da Bíblia. Não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com o senhorio de Cristo e simplesmente carregam consigo centenas e até não por que dizer milhares de pessoas para um abismo. É um cego guiando outros cegos. Há não um cristianismo, mas há uns evangelhos por aí sincréticos que trazem dentro de si, imbuídos nas suas pregações e preleções, verdadeiras falácias e sofismas. São mentiras vestidas de verdades, como por exemplo que Deus estará resolvendo todos os seus problemas se tão somente investirem com quantias exorbitantes, com dinheiros. Há muito sincretismo dentro desses pseudos evangelhos que estão misturados com práticas pagãs, que estão misturados com práticas totalmente demoníacas, com enganações, que nem vivem sequer à sombra da verdade, quanto mais olharem para a verdade. São homens com pretensões totalmente políticas. Eu não digo políticas no conceito apenas de um governo, de fazer parte de uma Câmara, do Senado, ou deputado, ou de vereadores ou prefeituras. Eu digo político no conceito administrativo, do lugar onde eles estão, onde armaram as suas barracas, tiraram uma Bíblia e pregam as suas interpretações e seus conceitos. E as pessoas, por falta de conhecimento bíblico, fazem filas, só faltam pegar senhas, só faltam pegar número de cadastro, levam tudo diante de Deus, como se Deus fosse resolver as coisas, ficasse refém da sua pseudo-fé. Fé em Deus, fé no homem, fé na liderança. A Bíblia traz muitos relatos de milagres, mas as pessoas tinham fé que se chegassem a Jesus, não nos discípulos apenas, mas se chegassem a Jesus, alcançariam a libertação, a cura, poderiam encontrar, sim, o refrigério para as suas almas. Mas hoje as pessoas procuram refrigérios por outra parte, refrigérios econômicos, refrigérios de uma perseguição, refrigérios de estarem pagando aluguel, refrigério de sair do desemprego. Em que realmente está baseado a fé de muitas pessoas? Por que se busca o Cristo? Zaqueu queria vê-lo, porque Zaqueu via em Jesus uma pessoa diferente. A mulher do fluxo de sangue queria não apenas vê-lo, mas tão somente tocá-lo, porque sabia que iria encontrar a libertação da sua enfermidade. A mulher que foi lavar os pés de Jesus procurava refrigério, estava buscando algo que tirasse o peso do seu pecado, da sua consciência, do seu coração. Por que as pessoas buscam a Jesus hoje?
Porque se dizem cristão ou pseudo-cristãs? O que se busca em Deus hoje? Qual que é o que a alma suspira? Paz, meus senhores, que me escuta, que chegou a este canal. Qual o cristianismo que estamos vivendo? Qual o evangelho, na verdade, estamos vivendo? O cristianismo que foram pintados num papel guachê, com tinta já usada. Uma mentira. Não é imbuída da verdade do Cristo. Jesus não disse que estaria resolvendo todos os problemas, que estaria dando casa para todo mundo, chave de apartamento para todo mundo, queria curar todas as enfermidades. Não, Jesus não criou um cristianismo materialista. Ele não deixou um evangelho materialista, mas deixou uma mensagem de esperança para o homem que estava distanciado de Deus, ou que está distanciado de Deus, que precisa encontrar nele, sim, a religação com o seu Criador. Afinal de contas, o Isaías, o profeta, já trazia na sua mensagem, né, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, que seus ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir, mas ele traz, ele revela, e ele diz para a nação da sua época: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. É o pecado que Deus veio e enviou o seu Filho para destruir o poder do pecado. Embora vivamos na influência do pecado, todos pecam, todos erram, mas o poder do pecado, que é a segunda morte, este foi já derrotado na cruz do Calvário. É para isso que Deus amou o mundo e enviou o seu único Filho, para resgatar o homem, tirá-lo do poder do pecado. Mas está se trazendo um evangelho falacioso, um evangelho de resultados materiais, um evangelho que traz resultados para tirar o homem do vermelho na sua conta bancária, um evangelho que traz simplesmente testemunhos que pessoas estão prosperando. Ora, isso você pode encontrar fazendo cursos de administração, procurando bons investimentos bancários, fazendo empréstimos a longo prazo. Isso se resolve, esse tipo de problema. Mas o problema da alma, o problema do espírito do homem, o problema que traz o conceito histórico, não um histórico entre homem e homem, mas histórico entre o homem e Deus, é apenas passando pela cruz de Cristo. E o evangelho que traz, o evangelho que foi escrito, o evangelho que foi manifesto tanto por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João, mesmo nas epístolas paulinas, que são posteriores, que são da mesma época praticamente, no sentido de serem escritas, nos trazem revelações nos quais apontam que a verdadeira liberdade do homem está ele pregado à cruz de Cristo de forma simbólica, mas negando o seu próprio eu. Haverá sim um avivamento no Brasil. Haverá sim um reavivamento do Espírito na vida do homem, quando este estiver disposto a confessar as suas culpas, a colocar diante de Deus a sua vida, a transparência diante de Deus, a transparência diante de si mesmo, deixar de sermos tão materiais. As igrejas estão se afundando dentro do materialismo. Parece que os relatórios de ofertas, de votos, são mais importantes do que o número de pessoas, não apenas que se chegam à igreja, mas que são salvas, que mudam de vida, que vivem no fruto do Espírito, que sabe dar um testemunho da palavra de Deus. Este é o evangelho que Jesus quer. A transformação da vida do ser humano, a transformação do homem, e não apenas a transformação social deste homem. Sair de um nível, vamos dizer, de pobreza para uma classe média, ou que estava na classe média passar para a classe alta. Isso é inerente ao que está sendo pregado hoje. Mas a importância que Deus dá à vida do homem é totalmente diferente. É que ele saia do fundo do poço espiritual e possa se assentar nos lugares celestiais, em lugares altos. Isto é o que Jesus espera daqueles que se achegam a Ele, quer sejam curiosos ou não, que olham para a sua cruz, que vê o Nazareno lá pregado, crucificado, que olhem e vejam o seu sangue derramado
e que entenda que ali há um objetivo, e o objetivo é trazer a criatura para próximo do seu Criador, lhe dar a liberdade de entrar no lugar santo dos santos. Sim, falar com o seu Criador por intermédio do nome de Jesus. Que possamos, sim, ter um avivamento na igreja brasileira, um avivamento no Evangelho genuíno de Jesus Cristo, a pregação da cruz, do arrependimento, da volta de Jesus Cristo, do poder, dos dons espirituais, mas sem negociação, sem moedas, sem o conceito são as novas indulgências que estão sendo pregadas. Se colocam indulgências na vida de muitas pessoas que vêm a Cristo para receberem as suas bênçãos, para receberem aquilo que eles necessitam, que precisam. As indulgências estão voltando, já voltaram faz tempo. Depois falam de uma igreja romana, falam de uma igreja medieval que explorava, que fazia isso, que fazia aquilo, que colocava nas fogueiras. Mas quantas heresias não estão sendo pregadas dentro do próprio Evangelho, ou do pseudo-evangelho, ou de igrejas que se dizem cristãs? Sempre se pregou, mesmo já desde o século 3, 4, do século 2, 3 e 4, já se pregava um retorno ao tempo apostólico, aquilo que eles ensinavam. Agora imagina já hoje, no século 21, o distúrbio que há em igrejas neopentecostais e até em igrejas pentecostais e históricas, que já trazem dentro de si esse tipo de influência. Mas o avivamento está às portas, e o Deus dos céus certamente continuará, como sempre fez, trazendo a purificação à sua igreja. Sim, a renovação do altar. Não sei se estamos vivendo um tempo de Elias. Não, estamos vivendo o tempo do cristianismo. O tempo de Elias já passou. O altar que Elias tinha de levantar, ele já levantou. Mas o que o homem tem que fazer hoje é renovar a sua vida espiritual, reconhecer Jesus, o Cristo, a palavra de Deus, e tão somente a palavra de Deus, como a sua única regra de fé. O senhorio é de Cristo, que estão colocando a denominação acima do Cristo crucificado. Mas o Senhor Jesus, sim, busca, como diz lá em João, no capítulo 4, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E certamente há no meio desta sociedade e dessa geração aqueles adoradores e os que adoram a Deus em espírito e em verdade. Que possamos não esperar que os outros façam um reavivamento, não que os outros mudem a sua postura, mas precisamos começar por nós mesmos e na nossa vida. Fica esta palavra de reflexão e que possamos, em Cristo Jesus, sermos mais do que vencedores. Amém?